Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Boa noite, meu povo! Tudo bem? Olha quem eu trouxe para dar oi. Se ela conseguir ficar parada 10 segundos, essa é a Leia. Dá oi para os alunos da mamãe. Fala, boa aula! Como é que vocês estão? Aqui no Rio está um frio danado. Tá, tchau. Fala, boa aula, estudem bastante. Essa é a Leia, minha princesinha. Vamos! Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Quinta da Alegria. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam aí vivos. Semana de estudos pra caramba. Já chegamos na quinta. Tá um frio danado aqui no Rio. Mais ou menos, né? Também tem um pouco dos lugares do Rio que tá fazendo mais frio. Aí eu tô vendo aqui a galera falando aqui que 12 graus em São Paulo. Ó, aqui no Rio tá fazendo 18, né? Alguns lugares um pouco menos, alguns lugares um pouco mais, mas estamos aqui ao vivo para a gente conversar um pouquinho, continuar, né? Conversando sobre estequiometria. Falei com vocês que na semana passada eu ia voltar em estequiometria, né? Que eu ia voltar em estequiometria hoje. A gente tinha conversado sobre as relações numéricas e tudo mais, e hoje a gente vai continuar falando de estequiometria também, mas vamos falar de estequiometria com rendimento, pureza, reações consecutivas, que são tipos de estequiometria que não vai anular em nada o que você aprendeu na semana passada. Você só vai acrescentar, tá? Então, para a gente iniciar, antes da gente entrar nas questões propriamente ditas, eu quero iniciar te lembrando o que é estequiometria, né? A estequiometria é uma relação numérica dentro de um problema matemático, né, que envolve as grandezas químicas. Então, o primeiro passo, eu preciso conseguir identificar o meu problema, identificar algumas coisas e trabalhar dentro da matemática. Por isso que eu te dei um passo a passo na semana passada. E por isso que eu te disse também que você vai precisar ler muitas vezes o seu problema. Ó, o teu primeiro passo na estequiometria é achar a reação, tá? Ah, mas se a minha questão me der, se a sua questão te der, que é o que geralmente o Enem faz, vida que segue. Não preciso achar esse passo. Segundo passo, eu preciso balancear essa reação. Lembra de semana passada? Aí lembra que eu te dei um macetezinho? Que eu te falei que a gente vai fazer o balanceamento
Seu plano é ter o 5G que acompanha seu ritmo? Então, tá no plano. Só com o Vivo Controle você tem o 5G mais rápido do mundo, na palma da sua mão. Vivo Controle, a internet que acompanha seus planos. Eu preciso identificar quais são essas substâncias envolvidas. E aí, o meu quarto passo, e para mim, todos são muito importantes, né? Mas o quarto passo é onde entra a química. Até agora, é a interpretação de texto. No quarto passo, entra a química. O que é o quarto passo? É identificar as grandezas. Me fala aqui no chat que eu estou te acompanhando. Que grandezas são essas? Se você lembra dessas grandezas, quais são? Mol, massa, que eu tiro da tabela, no caso, como o Enem não tem tabela, ele vai te dar moléculas. E ainda eu posso usar volume. Beleza? E depois, a regra de 3. Carol, muito difícil você falando assim. Vamos para uma questão que fica muito mais fácil entender. Ó, a bauxita, Enem do ano passado essa questão, tá? Brasil fecha 2020 entre os maiores recicladores de latas de alumínio. A bauxita contém a alumina, que é o Al2O3, é o óxido de alumínio, que é a matéria para a produção do alumínio. De forma geral, são necessários 50 quilos de bauxita para produzir 10 quilos de alumínio. Então, olha o que você vai escrever. Que eu, a partir de 50 quilos de Al2O3, que é a minha bauxita, só estou escrevendo o que a questão está me dando. Aonde ele está dizendo isso, Carol? Ele está dizendo aqui, ó, a alumina, que prepara para ter alumínio. E que em 50 quilos de bauxita, eu preciso para produzir 10 quilos de alumínio. Eu só estou escrevendo isso. 50 quilos de Al2O3 preparam 10 quilos de alumínio. É a informação que ele está me dando. E aí ele continua. O Brasil fechou 2020 como um dos principais líderes mundiais em reciclagem de latas de alumínio. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, Abralatas, o país obteve um índice de reciclagem de 97,4% de um total de 4 vezes 10 a 5 toneladas de latas vendidas. Considere que a lata é alumínio puro. Levando em conta apenas a reciclagem de latas, qual é o valor mais próximo da massa de bauxita em tonelada que deixou de ser extraída na natureza em 2020? Primeira coisa, eu reciclei tudo. A minha quantidade de reciclagem é total? Eu não estou nem chegando na questão ainda. Qual foi a quantidade de alumínio reciclado? A quantidade de alumínio reciclado foi de... Tá aqui a porcentagem, ó. O índice de reciclagem foi 97,4% de um total de 4 vezes 10, eu não sei quanto aí, de alumínio. O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, descobrir qual realmente é
a minha quantidade de alumínio reciclada. Aí eu venho aqui, ó. 4 vezes 10 à quinta toneladas é o meu total, beleza? Só que eu não consigo reciclar essa quantidade. Essa quantidade seria se eu reciclasse 100%. Só que eu não reciclo 100%. Eu reciclo apenas 97,4%. Qual foi a quantidade de alumínio que foi reciclada? Então, vamos lá. Ele está falando para mim que eu tiro da natureza a bauxita. Que essa bauxita, tá lá, é meu primeiro negocinho amarelo pintado. Que essa bauxita produz o alumínio. Beleza. Essa bauxita produz o alumínio. Só que o Brasil conseguiu reciclar esse alumínio. Ele conseguiu, no ano de 2020, reciclar uma quantidade de 4 vezes 10 a 5 toneladas. Só que ele não conseguiu reciclar essa quantidade inteira. Ele só conseguiu reciclar 97,4%. Ou seja, se eu reciclei essa quantidade, eu não vou precisar tirar essa quantidade da natureza. Essa é a relação. Antes de eu continuar, vocês estão entendendo? Tá tudo bem? Posso continuar? Tá aí? Qual foi essa quantidade? Se eu tivesse conseguido reciclar 100%, eu teria reciclado 4 vezes 10 à quinta. Mas eu não reciclei 100%. Eu reciclei apenas 97,4%. Carol, não sei fazer essa conta no Enem. Como eu faço? Ó, vou pintar de verde. 97,4 vezes 4. Só. Deixa o 10 à quinta lá. Então, eu vou lá. 97,4 vezes 4. Isso dá 389,6. Que eu vou dividir por 100. Porque eu tenho aqui, ó, regrinha de 3. Isso dividido por 100 dá um total de 3,89 vezes 10 à quinta, porque tu deixou o 10 à quinta lá para trás. Vezes 10 à quinta. Beleza? Então, olha o que eu tenho. Eu tenho essa quantidade, eu vou até pintar aqui. Eu tenho essa quantidade de alumínio reciclada. A pergunta dele é, ó, eu vou voltar na pergunta dele e vou pintar. Levando em conta que apenas a reciclagem das latas, qual é o valor mais próximo de bauxita que deixou de ser extraída? Claro, por que ele está me perguntando isso? Porque ele deixou de extrair 3,89 vezes 10 à quinta, porque ele conseguiu reciclar isso. Ele conseguiu, então, reciclar 3,89 vezes 10 à quinta toneladas de alumínio. Só que esse alumínio vem da bauxita. Então, quanto de bauxita eu economizei? Quanto de bauxita eu deixei de tirar do meio ambiente? Essa é a pergunta dele. Antes de eu resolver a conta, eu não vou passar para a próxima se você não tiver entendido. Me fala aí, eu estou aqui, estou de olho em você. Eu explico quantas vezes forem necessárias. Eu quero que você me diga se você entendeu. Fala aqui comigo, pergunta, aproveita. O chat está calmo hoje. O que aconteceu? Estão entendendo? Estou preocupada. Bom, tá aí. Ele me diz que o Brasil está reciclando alumínio. Estou explicando tudo de novo, tá? Só que ele me começa na questão me dizendo que esse alumínio é tirado de uma rocha, da bauxita, da natureza. Então, o alumínio que a gente consome vem da natureza.
E aí esse alumínio está aí espalhado. Que a gente está conseguindo reciclar ele à beça. Que bom. E aí ele me disse que a gente reciclou o alumínio, aqui, ó, em 4 vezes 10 a 5 toneladas, tá? Só que esse alumínio reciclado, eu não consegui reciclar ele todo. Eu reciclei 97,4. Ou seja, 4 vezes 10 a quinta, eu teria reciclado se eu tivesse tido um rendimento de reciclagem de 100%. Só que eu não tive. Eu tive só 97,4. O Enem foi sacana aí. Pô, 97,4, cara. Muito próximo de 100. Foi só para complicar a tua vida. Tá? Aí você descobre que 3,89 foi o que foi reciclado. Essa quantidade não precisou ser tirada da natureza. Então, ele quer saber quanto que se economizou na natureza. Quanto que eu não precisei tirar. E aí, qual foi a relação que ele te deu? A relação que ele te deu foi que a cada 50 quilos de bauxita, eu originava 10 quilos de alumínio. Só que eu não precisei tirar 3,89. Então, quanto eu economizei de bauxita? X. Estou gostando de ver. Beleza? E aí eu vou fazer essa conta. Carol, não sei fazer também. Isso é o que me dá mais medo no Enem. E depois eu vou te contar uma coisa no final. 50 vezes 3,89. Isso dá 194,5. Só que eu vou dividir isso por 10. Isso dá 19,45. Aí lembra que tu deixou o 10 a quinta para lá? 10 a quinta. Isso daqui é a tua resposta. Aí tu vai falar, pô, professora, não tem 19 não. Claro que não, porque a gente tem que deixar em notação científica, o mais próximo da notação científica. Então, eu passo uma lá para frente, aumentando 10 a sexta. Então, o meu gabarito dessa questão é gabarito letra D, 1,9 vezes 10 a sexta. Viu? Estou aprendendo com a tecnologia, estou até usando marca-texto. Beleza? Foi ou não? Questão do ano de 2024 de Química, tá? Foi a única questão de estequiometria que se desse para falar que é de estequiometria, né? Porque para mim é mais matemática do que qualquer coisa. Tu não usou nem mol aí. Tu não usou mol, tu não usou molécula, então tu só usou massa. Então, para mim, é quase que uma relação matemática só, tá? Agora eu vou para a questão de número 2. Desculpa, não deixei vocês tirarem print. Tira print aí e eu vou fazer a questão de número 2. Oi? Vou para a questão de número 2. Beleza? Vou para 2. Ó, o titânio. Essa equação é uma equação, é uma questão de reação consecutiva. Então, vamos lá. Mais fácil que a primeira. Ó, o titânio é encontrado na natureza em minerais, dos quais o rutilo, TiO2, é o óxido de titânio, está presente na principal mina do Brasil, localizada no Rio Grande do Norte. Tá? Para a obtenção do titânio metálico, o óxido de titânio é submetido a 2 operações industriais. A primeira consiste na cloração, produzindo tetracloreto de titânio,
conforme a equação. Então, ele te dá essa primeira equação. A segunda operação consiste na redução do tetracloreto de titânio, utilizando magnésio metálico. Então, você tem duas reações acontecendo consecutivamente. Considere as massas, ele me dá as massas. Qual a massa de gás cloro é necessária para a produção de 480 quilos de titânio metálico? Carol, o que eu faço aí? Primeira coisa, eu tenho duas equações. Calma aí, deixa eu ver aqui a pergunta. Então, Micaela, não interfere. Deixa eu voltar para responder a Mica aqui rapidinho. Mica, não interfere. Por quê? Porque eu corto. Ó, se aqui eu tenho quilo, deixa eu pintar. Agora eu gostei desse negócio de pintar. Ih, agora eu apaguei. Se aqui eu tenho quilo e aqui eu tenho quilo, eu vou usar tonelada aqui. A minha resposta aqui vai ser tonelada. Por quê? Porque eu corto, Mica. Quilo, tonelada, tonelada. Na verdade, tonelada, né? Eu posso usar quilo, grama, grama. Eu posso usar massa, quilo, tonelada, tonelada. O que eu não posso, quilo aqui, tonelada aqui. Na mesma linha. Em linhas opostas, eu posso. Beleza? Vou voltar lá para a minha questão do titânio. Desculpa, eu não tinha visto a questão, só pergunta. Primeira coisa que você tem que fazer. Se eu tenho duas reações, eu não posso deixar isso aí desse jeito. Eu preciso dar um jeitinho de chegar a uma reação só. Imagina que eu falo para você que eu vou fazer um bolo. Eu primeiro vou lá e quebro os ovos e bato eles, não faço a menor ideia de fazer bolo, tá? Pego os ovos, quebro e bato eles com farinha. É meu primeiro passo. Depois eu vou lá e misturo o leite e o fermento. É o meu segundo passo. No final das contas, a junção de todos esses passos forma o bolo. Então, na verdade, as minhas reações consecutivas, elas são no final das contas, tudo vai acontecer de uma forma só. Então, olha o que eu vou fazer. Eu preciso chegar numa única equação. Como eu faço isso, Carol? Eu faço isso observando o que eu tenho em comum. Porque se a minha reação é uma reação consecutiva, eu produzi alguma coisa na primeira que eu vou usar na segunda. Senão, não faria sentido eu ter a primeira. Se eu tivesse 4 reações consecutivas, não faz sentido eu não ter na terceira alguma coisa que eu vou usar na quarta. Então, as reações... Pô, Luciano, viu? Ótimo. As reações consecutivas, elas estão diretamente ligadas umas nas outras. Então, o teu primeiro passo é identificar. Então, por exemplo, quando eu olho para a primeira equação ali, eu tenho o óxido de titânio reagindo com o cloro e o monóxido de carbono. Esses são os meus reagentes da primeira equação. Produzindo o tetracloreto de titânio, gás carbônico. Aí, quando você olha para a sua segunda equação, você tem o magnésio reagindo com esse cara. Opa! Por que eu precisei da primeira equação? Para que eu tivesse a produção dele. Para que ele fosse ser consumido embaixo. Então, as reações consecutivas, eu tenho a primeira por algum motivo para eu ter a segunda. Então, a primeira coisa é identificar. Identifiquei.
Eu tenho tetracloreto de titânio para que depois eu reaja a ele com magnésio. Marquei. Qual é o seu segundo passo depois que você identifica isso? As quantidades. Carol, quantos tetracloreto de titânio eu produzo? 1. Mas antes disso, vamos ver se elas estão balanceadas? Antes de tudo, só vou marcar de novo que eu apaguei propositalmente. Vamos ver se elas estão balanceadas. Quantos titânios eu tenho do lado de cá? 1. Quantos titânios do lado de lá? 1 também. Quantos cloros? 2 vezes 2, 4. Quantos cloros? 4. 2 carbonos, 2 carbonos. 2 oxigênios, mais 2 daqui, 4 oxigênios. 2 vezes 4, 2 vezes 2, perdão, 4 oxigênios. Geral balanceado. Então, eu realmente produzo 1 mol de cloreto de tetracloreto de titânio. Se eu produzo 1 mol, quantos mols eu vou consumir aqui fora? 1. Aí, ok. A quantidade que eu vou produzir na primeira, eu estou consumindo na segunda. Sempre. Carol, mas e se eu estivesse produzindo 2? Deixa eu ver se eu coloquei alguma dessa aqui. Não. Mas se eu tivesse produzindo 2, eu teria que consumir 2. Então, eu multiplicaria, preste atenção em mim. Se eu tivesse produzido 2 e ali embaixo tivesse 1, eu obrigatoriamente precisaria multiplicar toda a minha equação por 2. Toda. Porque não tem como eu multiplicar só uma substância. Eu preciso multiplicar geral. Mas beleza, aí o Enem já me deu balanceado. Sabe o que você vai fazer? Você vai somar as duas equações. Você vai somar as duas equações para que você chegue na equação final. Ó, esse tetracloreto de titânio foi produzido. Beleza. O que aconteceu com ele embaixo? Pensa quimicamente. Se eu estou produzindo, mas eu estou consumindo ele na equação depois, ele vai estar no final. Eu tenho uma reação consecutiva. Se eu estou produzindo ele aqui e eu estou consumindo ele embaixo, ele vai estar no final do bolo? Não. Então, corta. Acabou. O que eu faço agora? Eu somo as duas. Eu chego numa equação única. Aí eu vou lá. Todo mundo que sobrar do seu lado esquerdo são os seus reagentes. Então, eu vou lá, ó. TiO2 mais 2 cloros. Esse espaço aqui não vai ser bom para mim. Vou parar aqui. Pronto. Vou voltar. Vou somar, ó. TiO2, que sobrou. Tá aqui ele, ó. Mais 2Cl2, que tá aqui ele, ó. Mais 2CO, mais 2 magnésios. Todo mundo que sobrou do lado de cá. Vou de novo. Todo mundo que sobrou ainda continua na minha equação. Então, eu vou lá, ó. TiO2 mais 2 cloros
mais 2CO mais 2 magnésios. Vou abaixar só para você ver que eles estão aqui, ó. Quem sobrou, Carol? TiO2, 2 cloros, 2 COs e 2 magnésios. Lembra que o titânio foi produzido, mas ele foi consumido. Tchau, ele não está mais ali. Aí vou voltar para lá. Quem sobra? Quem são os meus produtos, afinal? O 2CO2, o titânio e os 2 cloretos de magnésio. Tá ali. Beleza? E aí, eu vou para o meu problema. Então, na verdade, gente, as reações consecutivas, elas aparecem para você só para você ter mais um trabalhinho. Porque a partir de agora, a questão é normal de estequiometria. Vou no passo a passo. Ó, vou voltar lá no passo a passo. Você vai junto comigo. Qual é o teu primeiro passo? Achar a equação. Achamos. Qual é o seu segundo passo? Balancear. Vou voltar e vou contar, para eu ver se está balanceada mesmo. Ó, um titânio. 2 magnésios, 2 magnésios. 4 cloros. Aí tá muito troncho isso mesmo. Deixa eu escrever de novo. Só vou escrever a mesma coisa. Tô me irritando com isso aqui já. Minha letra tá horrorosa. TiO2 mais 2Cl2 mais 2CO mais 2 magnésios, produzindo 2CO2 mais 2 MgCl2 mais Ti. Tá ali. É isso. Vou contar para ver se está balanceado, tá? Ó, um titânio, está todo mundo balanceado. Então, o meu segundo passo foi, que é balancear. Vou para o meu terceiro passo. Vou ler o problema de novo. Quais são as substâncias que ele está relacionando? Ó, vou ler o problema. Qual a massa de gás cloro necessária para produzir titânio metálico? Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar. Ele está relacionando qual a quantidade de gás cloro. Aí eu vou lá e vou marcar o gás cloro. Marquei. Para produzir não sei quanto de titânio. Marquei o titânio também. Agora eu vou para a parte química. A minha pergunta é: qual a massa de titânio? Então, qual é a minha qual é a massa de cloro? Qual é a grandeza, então? Massa. Vou pintar de outra cor. Qual é a grandeza, então? Massa. Necessária para produzir 480 quilos. O que quilo é também? Massa. Então, eu quero, né, a quantidade de cloro necessária para produzir não sei quanto de titânio. A relação é entre o cloro. Você sabia que o app PagBank transforma o seu celular em uma maquininha de cartão? É só baixar o app, selecionar a opção Tap On e... Chega mais, chega mais. Chega mais, chega mais. Chega mais, chega mais.
Paga mais no PagBank e venda mais. PagBank, seu negócio vende mais. Para quem é novo, o dinheiro rende até 120% do CDI na caixinha Turbo. L2. Então, eu vou ter 35,5 vezes 2. 35,5 vezes 2 dá 71. Então, dá 71. Um cloro, um mol de cloro, seria 71. Mas eu não tenho um mol de cloro. Eu tenho quantos? Que até a Mirelle falou. 2. Então, qual é a massa que o meu problema ou que o meu padrão está me dando? 142 gramas. Todas as vezes, lembra da receita do bolo, que eu tiver 142 gramas, eu vou produzir de titânio quanto? Quanto pesa o titânio? 48, tá lá no teu problema. 48 gramas. Ou seja, eu tenho. Giovanni, tá mesmo. Na questão tá faltando o CL2, mas eu consertei lá, tá? 142 gramas sempre irão produzir 48 gramas. É o meu padrão, é a minha receita do bolo. Da onde você tirou isso, Carol? Do problema. Da minha equação. Agora eu vou para o problema. Ele quer saber qual é a quantidade de cloro necessária para produzir 480 quilos. Aí, Micaela, olha essa unidade de medida aqui. Grama, grama. Adivinha? Se eu coloco quilo ali embaixo, a minha resposta vai ser em quilo. Tá bom, Mica? Só regra de 3. Mas você é aluno pro Enem, você sabe que daqui para cá você fez o quê? Multiplicou por 10. 48 para 480, eu multipliquei por 10. Daqui para cá, o que eu vou fazer? Multiplicar por 10 também. Mas se você quisesse fazer a regra de 3, não teria problema nenhum. Isso aqui dá 1.420 quilos. Quilos, porque eu usei quilo ali, sem problema nenhum. 1.420 quilos. Meu gabarito, então, é gabarito. Meu gabarito vai ser o gabarito letra E de escola. Gente, eu tenho uma coisa para falar. A primeira delas é que estequiometria cai sempre. Caiu daquele jeito, por exemplo, lá, como a gente fez a primeira questão, que não tinha reação química, era só uma relação matemática, mas estequiometria cai sempre. Mas tem uma outra coisa que eu quero te dizer também. A minha aposta para esse ano é reação consecutiva. Essa que a gente acabou de fazer. Por isso que eu fiz questão de fazer essa questão, devagarzinho, te mostrando, cortando, voltando, escrevendo, apagando. É a minha aposta. Tem um tempinho que não aparece, tá? Para quem não estava na aula passada, eu indiquei no canal do ProEnem, no YouTube, uma playlist de estequiometria. É uma playlist que é minha, né? Eu que fiz os vídeos, e ela fala das diversas estequiometrias, tá? Com vídeos mais lentos, com um vídeo para cada tipo de estequiometria, um vídeo para caso geral, um vídeo para consecutiva, um vídeo para não sei o quê.
Então, entra lá no canal do YouTube, lá em playlists do ProEnem, você vai encontrar esses vídeos. São vídeos mais curtos que te auxiliam na resolução de exercícios, tá? Fica aí 2 exercícios para você resolver, tá? Como dica, como estudo. Não achou a playlist, Dalila? Deixa eu entrar aqui para eu ver se eu consigo te ajudar. Vou te dizer aonde é. Ó. Você vai entrar no canal do YouTube. Aí ali tem ao vivo, podcasts, aí vai ter playlists. E aí você vai descendo até lá embaixo que você vai achar a playlist. Já achei aqui. Tá bom? Tá bom, meus amores? Ó, uma ótima semana. Vou mandar o link. Calma aí, então. Vou mandar o link aqui. Fica aí, não vai embora não. Fica aí, calma. Que é velho o negócio, né? O negócio é velho. A professora é velha também. Deixa eu ver se está aqui ainda. Eu achei as playlists. Achei! Como é que eu faço para compartilhar? Calma aí, vou copiar link. Calma aí, que a professora está aprendendo a tecnologia. Calma aí. Mandei, tá? Tá aí no YouTube. Mandei aqui no chat, tá? Gente, um beijo. Vocês conheceram a Leia hoje. Espero que vocês tenham achado ela uma graça. Para mim, ela é maravilhosa, tá? Um beijo. Um feliz dia dos namorados, para quem tem namorado. Ou feliz dia do amor para todo mundo, tá? Um beijo. Até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.